são aumentadas. Então, as biópsias. Normalmente, há dois tipos de biópsias. Acho que eu faço aqui. Só falo uma, mas falha minha. Mas temos dois tipos de biópsias. Depois só faço aqui uma identificação. Temos dois tipos de biópsias. A mais comum, normalmente, são as core-biópsias, que é a chamada biópsia trupus, em que a agulha entra, sela e saem os fragmentos filiformes. Outro tipo de biópsia é a biópsia aspirativa por vácuo, é uma biópsia aspirativa por vácuo, que é chamada vácuo. E aí, normalmente, quando há microcalcificações, eles fazem estas biópsias porque vai ter muito mais material. Okay? Depois, normalmente, quando é suspeito maligno, normalmente é mais estas core biópsias. E quando há microcalcificações, pode haver ali, quando o BIRADS, que é a classificação radiológica das funções da mama, é suspeito, podem fazer então abaixo. Pronto, normalmente então, nas core biópsias, vamos ter na parte da descrição macroscópica, o que nós fazemos na macroscopia será só dizermos uns fragmentos, a sua forma normalmente são filiformes, vem com o formato aqui da agulha, a sua consistência, normalmente se eles flutuarem, normalmente tem muito tecido adiposo, a probabilidade de ser benigno é muito maior, normalmente quando eles são uma consistência mais fina, a probabilidade de ser maligno é muito maior. E depois também vamos dar indicação do seu tamanho. Aqui como exemplo, isto são temos dentro da K7 já 4 fragmentos assim filiformes. Isto é um exemplo de descrição. Aqui podemos estar esbranquiçados, mas podia ser branco e castanhado, não é? Que é o que nós representamos assim. E damos então, podemos dar o maior e o menor, a dimensão de todos, etc. Então, neste tipo de biópsias, normalmente, é quando se faz então o estudo dos marcadores moleculares para indicação terapêutica, que nós falamos na última aula, dos receptores hormonais e do HER2 e do Ki-107. Normalmente esse estudo é logo feito em biópsias, porque assim, dado o diagnóstico, né, vem uma biópsia de mama, é diagnosticado o carcinoma ductal invasivo, por exemplo. Faz-se logo então o estudo imunohistoquímico para saber então se a doente vai responder a receptores hormonais, à terapêutica hormonal, à terapêutica por anticorpos monoclonais pelo HER2 e qual é então o índice de proliferação deste tumor. Assim, depois, na clínica, eles podem decidir se fazem uma terapia neoadjuvante antes de fazerem alguma remoção do tecido, ou antes de fazer uma tumorectomia ou uma mastectomia, ou não, ou podem fazer a terapêutica só após. Okay? Pode haver então daí fazer-se logo então o estudo molecular nas biópsias. Quando é um triplo negativo, normalmente nas biópsias, quando recebemos a peça, é aconselhado fazer novamente estes receptores e o HER2, porque os tumores da mama são muito heterogéneos, ou seja, o local onde foi biopsado pode ter uma marcação, outro local pode ter outra marcação, ok? Daí, podia-se fazer então, repetir estes testes depois quando temos o tecido ou a tumorectomia ou o tumor na totalidade. Ok? Pronto, em caso das tumorectomias, nós podemos ter tumorectomias para lesões benignas, no caso dos fibroadenomas, e podemos ter então tumorectomias em lesões malignas. Ok? E normalmente as benignas não vêm referenciadas, normalmente tiram o que nós temos é o fibroadenoma, é o tumor sem tecido à volta, porque normalmente tem que estar capsulado. Nas tumorectomias malignas, nós vamos receber um fragmento, pode ter pelo ou não, tem marcação pelos cirurgiões para nós conseguirmos então orientar a peça e vem sempre com tecido mamário à volta, tecido adiposo, para as margens, garantir que as margens estão livres de lesão, ou seja, que a doente ficou livre de tumor nesta cirurgia. Não é? Daí a importância também do exame extemporâneo. Normalmente, estas tumorectomias é sempre feita em exames extemporâneos. Então, aqui só, no caso de fibroadenomas, que será então as tumorectomias para lesões benignas, vamos pintar sempre, porque pode haver então uma hiperplasia e é bom que temos sempre que pintar. Vamos pesar, medir e depois representamos um fragmento por centímetro. Se tiver 6 centímetros, o maior eixo, representamos 6 fragmentos. E por isso sucessivamente. As tumorectomias em lesões malignas.
Isto então é uma cirurgia conservadora, em que se o tumor for de pequenas dimensões e o cirurgião quer poupar a mulher de retirar a mama completa, né? Eu digo mulher, mas pode ser mulher ou homem, né? Mas é mais comum ser uma mulher, então retiram então só aquela zona onde tem o tumor e algum tecido à volta. Pronto, como eu estava a dizer, normalmente se realiza os exames temporâneos, isto porquê? Ao retirarem esse fragmento de tumor, não é? Ele vai à radiologia, etc., mas eles vão retirar o tumor com tecido à volta e vem para a anatomia patológica para dar indicação ao cirurgião de como é que vai avançar na cirurgia. Se as margens estiverem livres, ele, ok, não vou retirar mais tecido se tiver alguma margem atingida, porque nós vamos orientar a peça, vamos pintar com diferentes cores, vamos seccionar e vamos então dar a indicação de a margem X está a 1 milímetro e o cirurgião pode dizer, então vou alargar um bocadinho para garantir que não há tumor. Professora, uma dúvida, é porque você sempre fala que vem direto da cirurgia e Está na anatomia patológica. da patológica, e vocês falam para o cirurgião como prosseguir. Isso acontece quando já está acontecendo a cirurgia, tipo assim, durante? Sim. É um exame contemporâneo, que eu falei na primeira aula, vocês não se lembram, que é um exame intraoperatório, em que a doente está na cirurgia e durante a cirurgia eles mandam a amostra para o serviço para darmos então uma resposta. Depois o patologista liga, dá a resposta e o cirurgião faz então, ou não mexe mais, porque as margens estão livres, ou então retira mais para garantir que retira que a dente está doente sem neoplasia. Espera que eu ia dizer outra coisa, já me lembro. Não vou lembrar. Mas tinha aquele raciocínio na mente e perdi. Mas pronto, eu acho que isto é difícil. Eu hoje estava com a estagiária que temos lá e recebemos a tumorecto e tivemos a fazer exames temporâneos. E só quando ela teve a ver, enquanto eu estava a fazer aquela, já percebi então qual é esta necessidade. Ok, eu tenho a peça à minha frente, vou medir o tumor, vou medir as margens cirúrgicas e aí vamos saber então se as margens estão macroscopicamente, não é? Porque microscopicamente depois pode ser diferente. Depois desta análise extemporânea, porque um resultado provisório, não é? Vai seguir o protocolo normal, o procedimento normal da anatomia patológica, vão ser feitos cortes histológicos, vão ser analisados ao microscópio e depois sai o relatório definitivo, está bem? Nas tumorectomias, normalmente convém então o gânglio sentinela, ok? Vocês lembram-se do que é o gânglio sentinela? Ok. E a importância então de estudá-lo será então identificar se existe metástase ou não neste gânglio. Se houver metástase no gânglio, há a indicação então para retirar a cadeia axilar, ok? Pronto, isto é muito comum na mama, por isso também está aqui, mas existe outras zonas onde se faz, mas rotineiro é muito mais na mama, ou nos serviços em geral, ou nos serviços que estão especializados no utilizados. Então, como marcado como fios de sutura para orientação e normalmente pode vir referenciado em cor-pau. No caso, no caso que eu consigo ver macroscopicamente o tumor, normalmente não tem quimioterapia neoadjuvante. Mas nós podemos ter tumorectomias de doentes que já tiveram uma quimioterapia neoadjuvante. Isto quer dizer que teve terapia antes da cirurgia, está bem? Quimioterapia neoadjuvante, antes da cirurgia, fazem a quimioterapia. Para quê? Para reduzir o tumor. Vamos tentar reduzir, ou até, se a doente responder bem à terapêutica, até pode eliminar completamente o tumor. Nesses casos, normalmente tem que vir, a maior parte das vezes tem que ir referenciado a cor-pão, ou às vezes tem um clique metálico dentro da peça, para nós conseguirmos identificar qual era a zona onde havia tumor. Porque se a doente respondeu muito bem à terapêutica, o que é ótimo, nós na macroscopia não vamos conseguir identificar tumor. Podemos encontrar ali uma área mais branquiçada, com um aspecto mais de cicatriz, ou um aspecto mais cicatricial, mas não conseguimos dizer exatamente que ali estava tumor. O que é que nós, nesses casos, o que é que se tem que fazer? Tem que se fazer colheita dessa área toda, para o patologista depois poder dar a resposta, poder dar o diagnóstico da resposta da doente à terapêutica. Ou respondeu completamente à terapêutica, ou existe porcentagem de células tumorais ainda, não é? Portanto, ok. Aqui, o que é que nós fazemos então? Vamos então pesar a peça,
Vamos medir a peça, pintar, podemos pintar com várias cores, como eu estava a dizer, entre a margem interna, a externa, a superior e inferior, a anterior e a profunda ou posterior, ok? Podemos pintar de várias cores, para depois nas lâminas o patologista conseguir ver que está perto desta cor, quer dizer que está perto desta margem, ou atinge esta margem, por exemplo, depois tirei fazer um alargamento. Porque noutra cirurgia pode alargar mais aquela zona da loca. Okay? A loca será o sítio onde que é a zona onde retiraram a primeira tonectomia. Né? Normalmente formam uma loca que veio do sítio. Imagina, eles retiram a tonectomia, fecham, e depois existe ali uma reação de fibrose, né? de regeneração do tecido, e forma assim uma zona que é chamada loca, como se fosse um espaço onde existia anteriormente mais tecido. Vamos então seccionar em cortes paralelos entre si, normalmente perpendiculares ao maior eixo, okay, para termos mais área de tecido visível. Se tivermos então uma lesão visível, vamos medir o maior eixo, ou podemos dar 3 medidas, mas normalmente medimos o maior eixo. Vamos ver a sua consistência, normalmente os tumores são sempre mais firmes, mas pode ter um aspecto mais mucinoso, nos casos dos tumores mucinosos, etc. Vamos dar a indicação dos seus limites, normalmente isto, imaginem que temos uma tonectomia e parece uma lesão benigna. Os limites vão ser mais regulares do que outros. Por exemplo, no carcinoma ductal, normalmente são mais regulares do que no lobular, por exemplo. Então, mas normalmente os limites são mais especulados, ou seja, têm aquele aspecto tumor-infiltrativo. Okay? Vamos dar então distâncias à margem, à distância à pele, se existir pele, senão será à margem anterior. Okay? Aqui. Pronto, em esquema, eu gosto muito deste esquema porque aqui, imaginem, aqui como se indica um tumor invasivo e aqui como se fosse um tumor ou in situ, ou não, redondinho, né? Se vê melhor as margens, ok? Aqui tem representadas as marcações para orientação e então faz os cortes paralelos, né? Depois pintar as margens para então seccionar o que vai para a cirurgia. Aqui é um exemplo só de uma descrição macroscópica. Eu acho que não sei se vocês não conseguem visualizar, mas pronto, o objetivo então das descrições é também a pessoa que está a dar o diagnóstico consiga visualizar a peça que temos, mas normalmente será assim referenciado, ok? Não vou perder aqui muito tempo nisto, mas é dar a distância das margens, dar o aspecto do tumor. E só se depois encontrarmos outra alteração é como dizer. No caso, por exemplo, de termos 2 tumores na mesma tumorectomia, pode acontecer. Ter 2 tumores numa tumorectomia, vamos ter que dar as distâncias entre os tumores também e apresentar também sempre um fragmento entre os tumores. Isto para ver se é um, se são 2, porque às vezes nós podemos estar a ver 2 focos e ser um único, né? Ele está ligado ali por uma zona que macroscopicamente nós não conseguimos identificar. Portanto, aqui um exemplo. Aqui só está pintado preto, as margens todas pintadas de preto. Ok? Podia estar pintado várias cores. Okay? Aqui então, medir o maior eixo do tumor e dar então as distâncias às margens. Acho que aqui. Aqui. Pronto. No serviço, o que é que nós sabemos? Que a margem, eles põem o fio mais longo é anterior. O fio curto é superior, que é short, e o medial, o médio é medial ou interno também. Podemos dizer medial ou interno, lateral ou externo. Aqui está, este aqui tem o arpão, este aqui é o arpão que eles põem para identificar a zona do tumor. Portanto, depois de pintados, foi pintado, foi fixada a tinta. Okay. Aqui. Cortes paralelos. Aqui temos o arpão. Nesta zona aqui temos o arpão. E aqui é um película metálico, acho que eu estou aqui a mostrar. Não, aqui é o tumor, desculpem. Isto é só o tumor. Não dá. Eu não consigo colocar. Mas esta bolinha aqui, branquinha, é o tumor. Aqui então, dar a distância das várias margens, ele parece que está ali adjacente ali a uma das margens. Eu acho que será a pele, portanto a pele, ou ele invade a pele ou não.
aí já seria, pronto, que é só deste ano, mas conseguiram perceber, o vídeo foi curtinho, não é? Mas pronto, aqui é mesmo só dar as distâncias às páginas, eu não tenho uma fotografia dividido nas várias secções. Quer dizer, posso trocar posso ver se depois tenho para a próxima, para amanhã, se for preciso. Mas pronto, então será isto. Vamos pintar, seccionar e depois vamos então medir o tumor, ver as distâncias das margens, como vocês viram. Pode procurar. Temos conseguido identificar bem, palpando é que nós temos mais consciência, está bem? Fiquem contentes que eu já comecei a separar algumas peças para vos mostrar depois quando estivermos no laboratório. Pedaços de peças, não são peças completas, não é? E então, muitas vezes, o tato é que nos ajuda muito a conseguir identificar o tumor, porque ele realmente tem uma consistência muito diferente do tecido normal. Aqui depois cortado aqui, vê-se que há uma zona mais branquiçada, parece quase uma fibrose, até podia ser, o tumor podia ser maior, não tenho aqui informação nenhuma de quando é que este caso foi, mas se podia aqui, esta zona aqui mais branquiçada, já ser resposta terapêutica, mas ainda temos então tumor visível, que é muito pequenino, que é só esta pontinha aqui, é só isto, o tumor é só mesmo esta zona aqui, tudo isto aqui é a zona, até pode ser tecido normal, e o tumor será só esta zona aqui. Normalmente a mama, imagina uma mama de grandes dimensões, às vezes só conseguimos detectar tumores assim, deste tamanho. Depois aqui estava a apresentar, vamos medir o tumor e ver então as distâncias às diferentes margens. Isto, tumorectomias. Em relação então à recepção de galactófaros. A recepção de galactófaros normalmente tem esta forma, tem forma de cone. Normalmente eles referenciam na zona do mamilo e fazem então os cortes paralelos entre si do mamilo para a parte profunda. Isto porque eles vão retirar os galactófaros normalmente por ectasias. Uma patologia que normalmente quando há muito corrimento mamilar e causa algum transtorno, então tem que se retirar da ectasia do retal. Então, e faz o corte sempre desta maneira do mamilo até a parte profunda, assim, paralelos entre si, perpendiculares então aos ductos, para conseguirmos então ter os ductos representados da melhor forma, não é? Em vez de ter um corte longitudinal, eles vamos representar então os ductos para conseguir ver se há dilatação ou não, se tem material então amorfo no interior, etc. Isto então é uma recepção de lesão benigna, está bem? Porque a ectasia ductal é uma patologia benigna. Vamos também pintar, porque nunca sabe se existe hiperplasia e alguma coisa. É sempre melhor pintar as peças todas, sempre que pudermos. Vamos pesar, vamos medir, fazer então estes cortes paralelos e vamos incluir na totalidade estas amostras, está bem? Eu não referi aqui, mas na inclusão, o que vamos representar na tumorectomia da mama será 3 a 4 fragmentos do tumor, se o tumor se for dessas dimensões, não é? Aquele muito pequenino provavelmente foi 2 cassetes que está o tumor todo. Tentamos representar as margens todas e, no caso então de quimioterapia neoadjuvante, vamos fazer a inclusão total da área suspeita, digamos assim, está bem? Depois amanhã temos que lembrar disto. Pronto, aqui está um exemplo de uma descrição macroscópica, ok? E então vamos então identificar se existe ou não, se conseguimos identificar os galactófaros dilatados ou não e dar então a dimensão. Então, em relação aqui às mastectomias, nós podemos ter a mastectomia total ou simples ou a mastectomia radical modificada, hoje em dia chamada radical modificada. A total ou simples é quando é só retirar a glândula mamária e a radical é quando temos então o tecido axilar em conjunto, ou seja, vem logo a mama e tecido axilar. Normalmente nestes casos há uma biópsia anterior de um gânglio que dá então um gânglio positivo. Porquê que se chama modificada hoje em dia? Porque antigamente a mastectomia radical era uma mastectomia mesmo radical, ou seja, que retirava-se o músculo peitoral também. Okay? Deixou-se de tirar o músculo peitoral, retira-se a mama até à palmofrose, de onde a mama assenta no músculo,
e não se retira o músculo. Tá bem? Só em casos que o tumor já está a invadir o músculo é que pode vir às vezes termos peças, temos a aponefrose e às vezes temos fragmentos de músculo aderido. E porque já existe então essa invasão. Será então um estadiamento muito mais avançado. Não é? Pronto. Percebem então a diferença entre simples ou total, simples ou total é a mesma coisa, e radical modificada. Então, radical é, temos a glândula toda a mama e com tecido axilar. Radical. Modificada, designa-se modificada hoje em dia, porque antigamente então retirava-se a glândula mamária, o tecido axilar e o músculo. Está bem? Eu só trago estes dois tipos de mastectomias, mas nós podemos ter mastectomia radical modificada ou Mastectomia total é retira só a mama, só a glândula mamária, não retira tecido axilar. A diferença entre a radical e a simples é uma tira só a mama, a outra tira axila também, logo tecido axilar. Radical tira tecido axilar, simples não. A modificada, esta designação é porque deixou-se de retirar o músculo peitoral. Para vocês terem ideia, normalmente tem este aspecto, mas hoje em dia também se tenta fazer e faz muito. São as mastectomias conservadoras de pele e mamilo, ou seja, temos a mama na totalidade, mas não temos pele nem mamilo, quando o tumor não está junto ao CAM, né, ao complexo aurelo-mamilar, por isso eles podem-se tentar conservar, pronto, a mulher pode ter esse desejo de conservar, então, e o tumor pode permitir isso, né? Não se pode fazer em todos os casos. Okay? E cada vez é mais comum tentarem conservar então aqui o processo CAM, o complexo CAM. O que é que nós vamos fazer? Vamos pesar, vamos medir a peça, vamos medir o retalho cutâneo, pintamos a margem profunda, que será onde existe a aponefrose, não é? Que é onde a mama assenta em cima do músculo, está bem? Será então um diferenciador aí, se o tumor invadir essa estrutura, o T vai explorar. Vamos preparar a peça para a fixação, antes de fazermos, que será então, vamos fazer seccionar em cortes paralelos. Normalmente vamos tentar com 1 cm de espessura, vamos abrir a peça, prepará-la então para a fixação. Isto porque esta necessidade é porque a mama é um órgão que tem tecido muito compacto, né, a gordura. O formol demora muito tempo a penetrar nos tecidos, para garantirmos que o tumor vai ser fixado e toda a mama vai ser fixada, vamos aumentar a superfície de contacto com o formol, fazer com que o formol atue mais rapidamente e garantir que não há a putrefação então do tecido. Depois dela estar fixada, vamos então, na macroscopia, identificar o tumor, medir, dar a sua consistência, os seus limites, a relação com a margem profunda, a relação com o mamilo. Vamos também dizer a localização do tumor, ou seja, está no quadrante superior externo, inferior interno, ok? Não, é mais comum estar nos quadrantes externos do que nos internos, mas também acontece. Se houver mais que um tumor, vamos então dizer a localização do segundo tumor, a distância entre o primeiro e o segundo, a distância do segundo às margens e ao mamilo, e mais uma vez fazemos depois também a colheita do fragmento entre tumores para garantir que não, ou para conseguirmos ver se trata de um tumor, 2 tumores ou se é o mesmo tumor com focos bifocais. Está bem? Temos os tumores bifocais e os multicêntricos. Pronto, então aqui temos então a mama, ok? Aqui será a parte da margem profunda, ou será a parte posterior, e aqui é onde é mais brilhante, não sei se vocês conseguem perceber que aqui é muito mais liso do que aqui. Esta parte lisa será então a aponefrose, será então a membrana de tecido conjuntivo, que a seguir a isto será músculo, está bem? Então vamos pintar esta zona então para garantir, para o patologista depois perceber se existe tumor ou não naquela zona e garantir então que a doença não ficou com tumor, ok? Depois de pintado, okay? Então vamos só pintar esta zona aqui e depois fazemos então os cortes paralelos entre si, ok? Normalmente sempre do externo para interno, ou interno para externo, nunca, não superior para inferior, está bem? Será sempre nesta linha. E depois vamos então identificar o tumor, olha aqui estava o mamilo, e aqui então é o tumor
que era de grandes dimensões, neste caso. Era fácil de identificar. Ok? Aqui, isto aqui é tudo tumor. Ok? Aqui seria o mamilo. Ele estava muito próximo, o tumor parece estar muito próximo do mamilo, não parecendo invadi-lo, ok? Eu consigo ver aqui a pele. E aqui o tecido subcutâneo parece estar mantido. Como é que é o Aqui já é uma área mais fibrosa, está mais tecido mais normal. Ok? Vamos medir este aqui, este tumor. Já estava claro. Aqui será um exemplo de uma descrição macroscópica. E, óbvio, quando temos então aqui a parte dos gânglios, quando temos então uma radical, vamos ter que isolar depois também todos os gânglios. Mas já vos mostro mais aqui à frente. Okay. Aqui, então, temos aqui, por exemplo, uma radical, e temos aqui a parte da axila. Aqui, por exemplo, vocês vão ver esta mama, tem este está azul, está pintado de azul. Isto porquê? Porque eles fizeram a pesquisa do gânglio sentinela, neste caso. Não é? Fizeram a pesquisa do gânglio sentinela, e o que é que fizeram? Provavelmente em exames temporâneos, eles injetam aqui a produção de azul nicotineno no tumor. Eu acho que é o azul nicotineno, não vou garantir. Injetam na zona do tumor, ou podes até, antigamente até era no mamilo, e vão ver, a tinta vai seguir a rede linfática, e eles vão assim identificar qual é o gânglio sentinela. É assim que eles conseguem identificar qual é o primeiro gânglio daquela cadeia linfática. Ele vai ser o que está atingido de azul. Todos os outros vão ter a sua cor normal. O gânglio sentinela vai se encontrar atingido de azul. E assim na cirurgia eles conseguem identificar qual é o gânglio sentinela. Mas eles injetam essa cor pela linfa? Sim, ou pela zona do tumor. Eu já vi que era mais perto da zona do tumor, outros que era pelo mamilo, para ver a drenagem da mama. Ok? Então depois vai fazer o seu caminho, vai indicar então qual é o gânglio sentinela. Tá bem? Depois eles retiram, mandam para a anatomia patológica, nós fazemos então a avaliação do gânglio. Tem metástase? Não tem? Neste caso, tinha metástase, senão eles não tinham tirado a axila, está bem? Vamos aqui então, proceder, vamos pintar a margem profunda, vamos fazer secções, e este tumor é um bocadinho mais pequeno que o outro, está aqui, esta zona é aqui assim, está a zona do tumor. Aqui vamos identificar os gânglios linfáticos. Aqui parece que existir aqui um gânglio linfático. Os gânglios são, o tecido adiposo, vamos palpando. A gordura da axila tem uma consistência muito diferente da gordura da mama, está bem? A mama é mais compacta, a axila, nós palpamos e ela vai se fazendo. Porque a mama, para além do tecido adiposo, também depois tem a glândula mamária propriamente dita. Em relação aos gânglios linfáticos, vamos ter então que isolá-los todos, dar as suas dimensões. Se forem maiores a 3 milímetros, vamos seccioná-los ao meio e vamos fazer a inclusão total de todos os gânglios. Isto para garantir que não há uma metástase numa metade e noutra não, e nós incluímos só a metade que não tem metástase. Então, incluímos todos os gânglios, o gânglio na totalidade. Se eu identificar uma metástase macroscopicamente, não é necessário fazê-la em inclusão na totalidade. Se eu conseguir identificar macroscopicamente uma metástase, quer dizer que já é uma metástase, não é só uma micrometástase, etc. Isto, só para vocês terem uma ideia, podemos ter poucos gânglios ou muitos gânglios, muda de doente para doente. E aqui, como é que eu vou, só para vocês terem atenção, ao fazer esta colheita, ao ter que incluir os gânglios na totalidade, eu posso pôr um gânglio em cada cassete, para o patologista saber que aquele gânglio é só um, mas quando eles são mais pequenos, eu vou ter que seccionar, imaginem 2 gânglios de 5 milímetros, eu posso pintar um e outro não pintar, e posso pôr então as 4 fatias numa cassete. O patologista ao microscópio vai saber que este gânglio pintado é um, o não pintado é outro. Isto é importante porque se eu pusesse 4 fragmentos de 2 gânglios diferentes numa cassete sem identificar o que era,
podia ter duas metástases, ou seja, metástase em 2 fragmentos, e ele não sabia, é em 1 ou é em 2. Ele tem que saber porque vai mudar o N, vai mudar o estadiamento da doença. Ok? É claro isto? Estou a falar devagar ou estou rápido? Mais devagar do que o normal? Vou tentar. Bem, em relação à folha aqui a mostrar, isto é assim, eu ponho sempre folha de amostragem porque eu posso dizer os 2 termos na frequência e depois vocês não quero que vocês fiquem perdidos, está bem? Mas depois posso, eu não vou ser o que vou estar aqui na frequência, mas posso depois transmitir aqui o que é que eu vejo. Então vamos ter 3 a 4 fragmentos de tumor, vamos sempre fazer uma colheita da maior dimensão do tumor, que é para o patologista conseguir medir ao microscópio, ok? Porquê? Porque vai mudar o estadiamento, ok? É o T, é o mais importante. A dimensão do tumor vai ser importante para o T. Vamos mostrar sempre o tumor em relação à margem mais próxima, ou profunda, né, no caso da mastectomia, e vamos então também fazer o tumor em relação ao mamilo, mesmo se o tumor estiver distante ao mamilo, o mamilo também tem de ser sempre incluído, está bem? Depois podemos representar 1 ou 2 fragmentos de cada quadrante, ou das diferenciais, se identificarmos se existir um fibroadenoma, também vamos representá-lo, por exemplo, que é o caso das ultrassons, e gânglios linfáticos quando existirem, e temos atenção que podemos ter gânglios linfáticos intramamários também, aí também vamos, se tivermos gânglios linfáticos intramamários, se nos aparecerem, temos que ter cuidado. É mais comum haver no quadrante superior externo, mas podemos ter na parte interna aqui por causa dos gânglios aqui da zona do tórax, está bem? Pronto, vamos acabar aqui com o vídeo. Vamos até foi rápido. A aula acabava às 5, não é? 5 não. Então podemos. Nossa, É às 5, é às 5. Nós temos só 3 avaliações em 2 dias. Ok, mas eu pensei que faltava mais alguma coisa aqui. Isto porquê? Pronto, então esta mama já tinha sido. Nossa, Clara. Pronto, esta temos mamas de vários tamanhos, não é? É a palavra. Parece um nato de vídeo. Ela já tinha sido seccionada anteriormente para fixação. Já tinha sido seccionada para fixação. Aqui temos a parte dos gânglios linfáticos, também aqui para fazer. Não cabe dentro do. Vamos pesar. Às vezes as bolsas podem não ter. É bom que vai Isso não está assim. Não é aqui será a zona quando será. A professora tem que trazer uma espécie de lente no laboratório. A peça não vai estar assim. Vai estar toda esforçada. Eu vou tentar adaptar alguma com tecido e tumor para vocês conseguirem ver as diferenças. Vocês não vão. Eu não consigo ir. Eu vou trazer, já passou por todo o processo e a bolicho, e eu só estou, em vez de bolicho, estou a tirar alguns para vocês verem como é que é o tecido, mas não. Então é medir. Vamos medir o retalho que tenho também, e aqui depois vamos dar a dimensão também da zona da axila, né, da dimensão total e quanto é que corresponde ao tecido axilar. Medir então o mamilo, a pele, o retalho cutâneo. Olha a mão, Vanessa. Olha. Volta para trás. Olha, Clara. Pronto, o mamilo é ali naquela zona. Eu vou dividir, é pela zona que pelo mamilo que eu vou dividir então os tamanhos. Não, não está feito.
que a cultura humana é muito complexa. O que é que a nossa cultura é mesmo amor? É que as animais não têm. É difícil. Pô, com uma cerveja com lenidade redonda. Eu sei que isto também está fixado, não é? Mas há tecidos não tão, há cultura não tão amarelos como esta. É Cláudio Moura. Mas normalmente quando são, digamos, quando está mais tecido adiposo, é mais amarelo. Está aumentado. Aqui este tumor, ele parece estar, a localização dele é na transição dos quadrantes, okay? Parece estar na transição dos quadrantes e externos. Ele é muito grande. É comprido. Não, estou a dizer que Confirmar a casa. é só que excelente. Aqui 8, é tudo o resto. Tu vais comer os fins de frango no sábado? Ah, carne que quero comer hoje. Já me quis descongelar, cara, não digam isso. Podia mandar esse vídeo pra gente. Não é bem que Quer falar bola? O que eu vi hoje no chão? depois de uma vez que eu mais A dimensão do tumor será a união de fatias, daí, só como ele já vai ter alcançado os centímetros maiores, ou seja, vai ter mais de 5 centímetros, então não vai. Não vai conseguir medir ao microscópio. Dar a distância do tumor ao mínimo. Como estava a dizer, ele estava na transição dos quadrantes externos. Agora, vamos fazer a colheita. Normalmente, agora tem que confirmar que não existe naquele tecido adiposo todo, não existe outras sessões, portanto, tem que fazer vários cortes para garantir que não há tudo que eu falo e que vejo no mundo desse alimento, tem que selecionar e identificar. Ok. Acho que aqui terá outro tumor, talvez, por isto é sempre não é Não ficou duro os braços depois desse trabalho todo. mas ela está a fazer pior. Ai, não. Você faz a de médico geral ou a... Não, faço fazer na mão. Como eu trabalho na a médica local é professora de médico. Ai, nossa. Eu acho que vamos ficar na sala. Então aqui existe então outra área suspeita, ou então tirar fragmento entre as duas funções, e dar isso para várias às vezes nós temos mamas deste tamanho e que ele secciona e não encontra o tumor. Isto já aconteceu. Depois tem que chamar, depois chama o patologista para ele confirmar comigo e depois andamos lá. Será que é isto? Não acho que é isto. Depois temos que colher o que achamos. E se for, tudo muito bem. Se não for, vamos voltar outra vez e ver se conseguimos encontrar. E temos que fazer sempre uma coisa mais exaustiva. Quando é quimioterapia neoadjuvante, nós não conseguimos identificar assim o tumor, se respondeu bem à terapia, temos que sempre ver uma área de cicatriz, uma área que dá essa espécie de cicatriz social. Mas às vezes é necessário para garantir que a resposta foi completa. Podem não tirar o nome, já não tiram mama completa, só fazem colectomia. Mas
Alguns têm resposta, mas não é completa. Mas isso são tumores muito grandes. Antigamente não eram tão conservadores, agora cada vez mais tentam ser mais conservadores, cada vez mais terapias mais dirigidas. Eu tenho os monitores a funcionar. Eu acho que nós não Já se E queres trajar na quinta outra vez? Não, é que eu tenho que dizer. Se eu quiser. Quinta tem Não, próximo. não, tens para. Eu já falei com ele. Você falou com depois no fim começas a confundir tudo. Começa a dizer trocar as coisas, porque já estão cansados. Quando é autópsia, eles quando fazem as autópsias, eu tenho outras pessoas e digo, é legal. Fazer isto. Eu tenho um médico, eu não consigo lembrar o pepino. Bem, ele não deixa andar para a frente. Não sei se aqui para o pepino. Desculpem lá. Não consigo. Cada vez que me falta ao início. Pronto. Então, enquanto ele está aqui, eu posso. Pronto, aqui nós temos que ter atenção. Em relação aos ângulos sentinela, eu pus, eu acho que logo quando nós fizemos a primeira parte, em que eles tiverem uma células circulantes, normalmente eles não fazem nada, mas se tiverem então a macrometástase, eu sei que eles então vão fazer. E a macrometástase está lá naquele que eu retirei do TNM da mama, que será então até os 2000, são os 200, é o tamanho de uma célula, tamanho de uma célula não, são 200 células, que é 200 micras, ou 2 centímetros. Desculpem lá, vão ver tudo, não é? Desculpem. É porque depois esta mama até foi, eu não escolhi o caso, foi, olha, temos uma mama, eu me acolho e filmei enquanto faço a mama, e não sabia que seria esta que até foi complicada de fazer. Porque às vezes é mais simples, não é? Quando são aquelas fotografias que eu só o tumor enorme, pronto, aquilo é só. Não temos tanto tecido adiposo, neste, como temos muito tecido adiposo, temos que garantir que representamos todas as lesões que existem, porque se for um tumor multicêntrico ou bifocal, também. Hoje em dia, por exemplo, recorre-se muito mais às mastectomias quando são casos de tumores bifocais ou multicêntricos, quando temos vários focos tumorais, e não um. Se tivermos só um foco tumoral, eles então tentam fazer uma cirurgia mais conservadora. Aqui eu não consigo fazer nada. Não sei porque nas apresentações não consigo, nas apresentações assim, ligadas ao.
baterias de moto. Professora, só repetir aquilo que você disse em relação ao já Sim, eles injetam normalmente para fazer o quê? Para a tinta vai e vai então, vai corrigir o processo centinela. Se eles vão saber qual é o projeto daquela matéria linfática. Não é interessante, não é? Eles vão identificar a também. Mas nos exames temporários, nós estamos a ver o dano e ligado para a correção, mas às vezes exames temporários não, ainda não encontramos o centinela. Depois tem estes também todos, depois temos a avaliação ao microscópio, vai ter algumas cassetes, mas depois depende do número de glândulas linfáticas, mas pelo menos umas 15 cassetes, 15 lâminas para ver. Nós temos peças com que é preciso, se for, imagina uma peça com esta semana tivemos um tumor do ovário, nem sabemos se era do ovário, mas era um tumor, parece que é do ovário, uns dois, que estavam equivadiam já ao útero, temos ânsia vaginal, assim ali misturado, estava muito bem claro, as gestações já estavam por fora, havia com muitos implantes. Uma peça desse tipo dá 70 cassetes, sem grandes problemas. Esta pode fazer se quiser. Depende. Não é? Isso. Temos que apresentar todas as relações dos tumores com vários órgãos. Então, e se o tumor estiver muito espalhado, eu não sei se isso vai afetar. E se o tumor estiver assim muito espalhado, vamos ter então. Mais uma vez aqui, a luta. A luta, pronto, aqui é a medição, depois. Assim não vamos ir tão cedo. Mas por acaso nem reparei quanto tempo é que tinha o vídeo. Eu devo fazer aqui uma pausa no meio. Provavelmente é uma mama. Agora não sei dizer, mas normalmente as mamas com mais saída de gosto têm mais obstrução adiposa. Já não se vê muito normal. A glândula mais comprometida já em idades mais avançadas, será que só haverá uma senhora não é frigideira. Fazer imaginar uma frigideira. De gordura aqui. Professora, qual foi o maior órgão que tinha para o negócio de manifestação? Não, órgão, não era órgão, era um tumor retroperitoneal, era um sarcoma, era um tumor que tinha, acho que tinha uns 12 quilos, era como se fosse um mioma gigante, imagina, mas tinha uma zona, era uma dimensão enorme, tivemos que usar em várias vezes porque não havia balança e tinha uma zona muito diferente, uma zona muito mais pequena do que a dimensão do resto, e aí era... Nossa, isso deve ter dado mais 100 cassetes. Não, depois aí podia-se chegar muito. Não tinha essa área diferente, porque o que é que não é necessário fazer? É para tentar distinguir entre pequenino e maligno, por isso é que faz muitas cassetes, no caso neste caso seria um fragmento por centímetro, normalmente. Mas ao ter essa zona diferente, vamos incidir nessa zona e depois diagnosticar isso como. Mas eu já digo, há peças que trazem muitos órgãos envolvidos, não é? Aí não são grandes, mas são muito complexas, temos vários órgãos. Meu Deus.
Esta última que eu estava a dizer tinha o glúteo, tinha essas intestinais, tinha o ligamento largo. Normalmente o ligamento largo não vem, neste caso, como estava cheio de implantes femorais, teve que tirar. Já tive as intervenções pélvicas, neste caso, útero, bexiga, reto, estes são sempre. Já tive uma intervenção pélvica, útero, bexiga, reto e sacro, que até o Borivadia dá o sacro. Acho que era por aqui que não tinha ficado, não? Aqui seria. Aqui, então, seria a seguir, digamos, que está a ver. Temos mais focos ou não. Das costas. Normalmente, quando tem axila, e eles dizem que lá vai a mama esquerda, eu consigo orientar a mama, não é? Quando não tem axila, eles normalmente têm que mudar, têm que fazer marcação com pontos. Apesar de nós conseguimos mais ou menos com eles o papel, mais ou menos identificar, mas às vezes nós não temos guiar por aí. Portanto, eles podem fazer também pontos de diferenciação para conseguirmos identificar. Quando não pontos e eu não consigo ter a certeza, eu depois assumo uma orientação e tenho que dar referência a isso que quadrante, digo qual é o quadrante, mas faço, às vezes fazemos em esquema. Não temos garantia se eles não estão então e depois não fazem a diferenciação. Então, este paciente todo que já estava cortado, imagina isto dentro do formal, sem fixar, se não for seccionado, não vai fixar, porque não demora imenso tempo. Então, temos sempre que aumentar a superfície de contacto com o formal, está bem? Aqui vou começar a colheita, está bem? Porque é que eu faço sempre da mesma maneira, por isso eu vou colher sempre, eu colho sempre o meu mamilo, para ficar algo macroscopista. A pele fica muito mais elástica, isto é uma pessoa mais idosa, mas as pessoas que. A pele fica. Daqui é assim. Aqui, vocês conseguiram ver o mamilo? Ainda falta muitos conceitos, professor. Muito? Conceitos. Daqui? Não. E para a frequência só sai até aqui. Só sai daqui. Amanhã não se vai encher. Amanhã vamos fazer revisões, está bem? Vejam se está com dúvidas, que é mais fácil. Sempre 2 horas, não é? Pois ainda temos Amanhã sem frequência, depois tem frequência também. Ok, eu vou ver o que conseguimos fazer. Conseguimos fazer aqui uma fazer a música, não é assim? Depois de retirar o tumor, tirar mamilo, vou retirar o tumor. Não sei que eu. Professora de saúde. Como eu disse, os tumores são muito. O tumor da mama é um tumor muito heterogéneo, não é? Então, eles convém retirarmos também várias zonas do tumor
para ser visualizada essa heterogeneidade. No caso do R2, o R2 tem uma marcação muito heterogénea no tumor, por isso é que nos triplos negativos é importante repetir então essa imunomarcação para garantir que percebemos se o doente pode beneficiar ou não de uma terapia mais dirigida. Uma feira muito grande, não é? Era ótimo ter isso. Existem, só que já não se usa macrocassetes, porque é um cassete assim deste tamanho que era para pôr uma terapia. Já não é, já não se usa. Professora, por que vocês tiraram a marcação? Não, aqui queria só apresentar o tumor, então. Mas o tumor e tentar chocar as tábuas do tumor, do preto. Eu não consigo, este tumor, eu não consigo representar as duas juntas, não consigo. Está muito longe. É todas as duas. Por que esse número foi fixado? Foi fixada, ela está fixada, sim. Nós só fazemos a macroscopia depois dela já está fixada. Óbvio, temos aqui zonas de tumor que não estão bem fixadas ainda. Isto vai ficar ainda informal a fixar-se antes de seguir o resto do procedimento. Bem, mas ela já tem fixação, ela provavelmente já estava pelo menos há 24 horas no formal. Com os cortes, mesmo assim não fixou bem as zonas do tumor. É importante eu pôr o tumor que já está melhor fixado, que é esta zona aqui, que foi um dos cortes que houve, que estava mais em contato com o formal, porque a fixação vai afetar a imunomarcação. Imaginem, o tumor mal fixado, o R2 pode não estar expresso, não vai expressar da mesma maneira. Não é preciso, eu sei que é muito importante garantir que as peças são bem fixadas e têm uma boa preparação, porque isso vai influenciar na imunomarcação e se houver, se posteriormente for necessário fazer pesquisa de algum teste molecular, também vai afetar a preservação do tecido, vai afetar esses testes moleculares. E o facto de nós usarmos, e hoje em dia não se usa outra coisa a não ser o formal tamponado a 10%, por isso mesmo, para garantir que a imunohistoquímica é bem executada, tem uma boa resposta, porque senão a imuno não vai haver esta marcação e isto é da estava a falar da fixação, né? E para garantir então, posteriormente, se for necessário fazer algum teste de biologia molecular, que temos sido preservados e que vamos ter boa resposta. A minha colega deve ter perguntado alguma coisa em relação ao tumor, e estava a tentar responder. Aí vou confirmar, com esta fatia, consegui ver o tumor assim maior, nem as outras. Então, confirmar que ele tem, que ele está já não lembro o que é que eu fiz nesta manga, mas provavelmente vou fazer uma secção daquela maior dimensão que consigo, fazer a secção completa. Provavelmente não vou pôr mais, não sei se vou pôr mais. Vou pôr isto depois, vou representar as outras áreas. Vão ver aqui que o tumor não está bem fixado. Tenho que garantir isto, dependendo da hora que eu estivesse a executar a macroscopia. Se fosse às 9 da manhã, até o processador andar, que é às 3 da tarde, os fragmentos têm para ali
3 mm, 4 mm, portanto ele iria fixar até a hora do processamento, até iniciar o processamento. Não se eu estivesse no final do dia, já não garantia que ele fixasse até o início do processamento, iria ter que ficar em formal as cassetes até o dia seguinte para o processador. O processamento normalmente é sempre feito overnight, 16 horas de processamento, fazemos sempre overnight. Então, depois, pedaços assim, daqueles que eu estava a fazer, vou tentar trazer, vocês não vão ver uma peça em um pedacinho assim, mas pelo menos dá para vocês tocarem e perceberem a diferença. Não se esqueçam. Quem quiser, vocês não têm que tocar em nada. Tu tem cara de que vai ser mais de análise clínica, tipo análise mesmo. Ninguém, não todos os técnicos fazem isso, né? Eu fiz uma especialização para fazer, mas... Tu fez especialização para fazer? Sim, fiz uma especialização. Pensei que mestrado valia também. Já houver mestrado, ainda não há mestrado em macrobiologia. A minha pós-graduação só tem postos porque não há mestrado. Não, seria o que teria feito mestrado mais. Mas não. E já não abre há algum tempo esta pós-graduação. A última foi em 2017. Não. Porque é chamarem médica, por isso é que as nossas escolas não podem fazer esta formação. É uma área médica, é o que eu tirei na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que é selecionada por médicos. Hoje em dia não sei se quem já é, os meus colegas, que já temos profissionários, poderiam já dar alguma coisa, mas vai sempre ter uma área médica. Não está nas nossas carreiras, está nas carreiras desta área. Agora é tirar fragmentos das outras áreas, dos outros quadrantes, só para garantir que não existe então mais alterações ou outros focos. Que é o quadrante superior externo, como o tumor. Isto é como é que eu vou selecionar? Como o tumor está na transição dos quadrantes externos, eu vou tirar por superior externo, inferior externo, superior interno e inferior interno. Se o tumor se localizasse no superior externo, eu já não ia apresentar esse quadrante. O quadrante está apresentado pelo tumor, iria apresentar os outros três. Normalmente é essa hora. Depois, há patologistas que também não sentem necessidade de dizer, tira só aleatoriamente um ou dois fragmentos. Às vezes o patologista também muda o protocolo constante o que ele pretende. Só para isso. Eu não tenho como esquecer isso. Não tenho como esquecer isso. Bioquímica. Pronto, eu acho que eu não consigo ver se falta muito. Eu quase certeza que isto tem que ter uma pausa aqui no meio. Às vezes não trago mais vídeos porque acho que isto é um bocadinho chato. Seria interessante vocês tivessem a ouvir o que eu estou a dizer, se tivesse de estar para ali a reclamar de alguma coisa. Depois de fazer então esta colheita das várias áreas, vou fazer também a colheita dos gânglios linfáticos da axila. Esta parte aqui, eu fiz uma pauta. Parecia que tinha feito uma pauta. Aqui será já a axila, por exemplo, este tecido aqui eu estou a cortar por si, isto ainda é tecido mamário, está bem? Estou a seguir mais as. Há uma grande diferença depois do tecido da mama e da axila. Aqui este é muito mais compacto.
E eu, o que é que vou ter que fazer? Vou ter que tentar encontrar os ganglios linfáticos todos aqui da zona da axila e é palpando. Eu vou ter que palpar todos os pedacinhos do tecido adiposo para tentar então encontrar os ganglios linfáticos. Muito bom, corta rapidinho. Isto é um cabo de faca que tem depois a lâmina que é utilizada, é a mesma lâmina que nós utilizamos no micrótomo. Vocês ainda não sabem o que é um micrótomo, já sabem? Sim. Então é a mesma faca que nós usamos. Normalmente o que é que a gente faz? Nós, depois de ela ser utilizada para fazer os cortes biológicos, tem que ela tem que estar nova, perfeita, ela é reaproveitada para fazer isto. Normalmente, quando eu tenho que fazer cortes mais precisos, por exemplo, quando vocês, para aproximar ao próximo, vamos começar a parte da genital masculina, nas próstatas, tenho que usar uma faca nova para garantir que os cortes são perfeitos. Temos que fazer uma costura muito fina. E este tecido já é mais desfaz e eu e assim, palpando, por exemplo, aqui dá um ganho. Isto é um ganho. Isso é que é resfriado, não é, professora? Isso é já friado, não é? Que tem corte e depois desfaz. Não é friável. A gordura não é friável. O friável é como se ela se desfizesse completamente. Aqui é móvel. A gordura tem uma consistência móvel. Por exemplo, os lipomas, que é a alteração benigna do tecido adiposo, tem uma consistência mais aumentada. Nós descobrimos que tem consistência aumentada, que é porque é o tecido adiposo mais físico. E neste caso, provavelmente é fácil. Quando não consigo encontrar, é pior, ou seja, demora muito mais tempo. Imagina que eu estou na peça e não consigo encontrar nada. E vou, normalmente nos tecidos, nas mamas, ou nos casos em que tiver uma quimioterapia neoadjuvante, os gânglios também metastizados também vão reativar a terapia e é muito difícil às vezes encontrar gânglios nessas amostras. Portanto, normalmente. E aqui na mama nós temos que ter gânglios de 1 milímetro e de 3 centímetros. Aqui está um gânglio grande, que eu já sei que está ali, mas ainda não fui pelo aspecto. Aqui parece que